Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Você pode acompanhar com a Bíblia, sim, de papel, como está a minha, como você pode acompanhar também pelo seu smartphone, enfim, fica à vontade para você acompanhar o texto. Números, capítulo 14, enquanto você procura, deixa eu fazer uma recapitulação do que aconteceu ontem aqui. Ontem nós falamos basicamente de quando o povo estava perto de chegar na Terra Prometida, pertinho da Terra Prometida. Eu diria assim, há poucos dias de chegar na Terra Prometida, já haviam passado pelo Mar Vermelho, já haviam ido ao Monte Sinai, recebido as tábuas dos 10 mandamentos, estavam perto da Terra Prometida, quando Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, a pedido do Senhor. Os 12 foram, 10 voltaram desanimados e fizeram o povo desanimarem também. E apenas 2 voltaram com a mesma informação, só que de modo otimista. E esses 2, Josué e Calebe. Foi basicamente isso que a gente comentou. Você pode assistir o sermão de ontem, porque dentro disso tem um monte de coisa. Então você assiste lá que você vai tirar a conclusão. Mas é basicamente isso aqui. Estavam perto da Terra Prometida, 2 apenas se levantaram para levar o povo a ter esperança e ser otimista. Hoje é uma continuação. Então nós vamos ver aqui a partir do versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Misericórdia? Olha o que o povo está dizendo. O povo está levantando as mãos contra Deus. Isso aqui é uma insubordinação ao nome de Deus. O povo estava dizendo assim: nós não confiamos mais em Deus, nós não confiamos mais na liderança de Moisés, nós não confiamos mais naquilo que Deus prometeu. Era preferível o Senhor ter nos matado do que ter nos trazido para cá. Nós não queremos avançar. E o que é pior, olha o versículo 4, diz assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para onde, irmãos? Para o Egito. Eu diria para você aqui, sem medo de errar, sabe quem está aqui por trás desse povo? O Satanás. O inimigo tomou conta da mente deles, tomou conta da decisão deles, e eles agora, levados pelo inimigo, eles se tornaram opositores a Deus. Veja que coisa interessante. O desânimo, a descrença, a desconfiança no poder do Senhor é tão cruel que quanto mais você alimenta isso aqui, o diabo utiliza isso na sua mente para levá-lo a ser um instrumento na mão dele. E o povo, ao invés de sonhar com Canaã, já estava querendo voltar para o Egito. Agora, eu pergunto para você, o que eles tinham de benefício no Egito? Nada. Muitos deles, até filhos, perderam no Egito. Vocês se lembram da história? Que os egípcios começaram a matar os meninos. Vocês se lembram disso? Moisés foi escondido. Você sabe disso aqui. Essa era a vida que eles tinham lá. Escravidão, muitos deuses, politeísmo, idolatria, vícios, promiscuidade. O Egito é lugar de pecado, de puro pecado. Então, quando o povo se levanta e fala assim: vamos escolher para a gente um novo líder, para a gente voltar para o Egito, o povo estava descartando Moisés, que Deus escolhera, e estava descartando Deus como sendo o grande líder deles. Amigo querido, deixo aqui contigo uma lição. Escuta, no meio das provações que você tiver, não se esqueça de Deus, não. Não abandone a Deus. Eu até diria assim, humanamente falando, se com Deus está difícil, e sem Deus como é que vai ser? Impossível. Por que é que você quer voltar para uma escravidão, quando na verdade você já sabe aonde vai dar? Você já sabe o que dá a maconha. Você já sabe no que dá o cigarro. Você sabe no que dá as drogas. Você sabe no que dá não entrar na igreja e ficar em casa. Fazendo o que em casa? Você sabe o que dá fazer amizades que não são de Deus. Você sabe onde vai dar. Você sabe onde vai dar a corrupção. Sabe onde vai dar a mentira. Sabe onde vai dar o adultério.
sabe onde vai dar. Por que querer o Egito se você está perto da Canaã? Eu agora pensando no céu, irmãos queridos, nós estamos muito perto de ver Jesus. Muito perto. Nunca estivemos tão perto. Olha os sinais todos. Está tudo aí diante de nós. Para que querer o Egito se Deus preparou para a gente a Canaã? Então, isso aqui é a condição do povo. E o povo foi levado a isso aqui, irmãos, por causa de 10 homens. Você veja a miséria que pode causar um ser humano que perdeu a fé, né? Ele consegue influenciar outro, e vai influenciando as pessoas. Daqui a pouquinho está todo mundo igual a ele. Está todo mundo desanimado, está todo mundo falando mal, está todo mundo desconfiando de Deus, está todo mundo voltando atrás, está todo mundo assim perdido. Aqui vou deixar uma outra questão com você. Amigo, não vá pela cabeça dos outros. Você sabe, tem um ditado popular que diz: quem anda pela cabeça dos outros é o quê? É piolho, e você não é piolho. Ontem nós falamos do leão e da hiena, né? Aí teve um menininho que me entregou lá fora um desenho. Aí o pai veio me apresentar, o menino desenha muito bem. O pai veio me apresentar, desse tamanhozinho assim. O pastor, ele fez aqui um rascunho do sermão. E aí ele desenhou o Lipe e o Hard. Aí eu falei assim, esse pastor hoje foi teológico, né? Foi profundo assim, né? Hoje. Ganhei 2 presentes ontem. Cadê? Eu a vi aqui. Eu ganhei também uma bandeirinha. Ela estava... Será que eu a vi aqui? É uma menina também. Ela me entregou uma bandeirinha. Ela desenhou aqui no culto. Tá. Por que você vai andar pela cabeça dos outros? Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Não vá na conversa dos outros. Vá na conversa da palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. E se Deus prometeu, está prometido. Se Deus falou, está falado. Se Deus direcionou, está direcionado. É naquela direção que nós vamos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Ok. No meio disso aqui, eu vou ler para você o que está no versículo 6. 5 e 6. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, etc. e tal. Olha bem aqui para mim e eu vou te fazer o resumo. Quando Josué e Calebe olhou aquela congregação toda desanimada, querendo voltar para a escravidão, já tendo vivido a escravidão, eles se levantaram diante do povo. Eu imagino aqui chorando e dizendo para o povo assim: gente do céu, eu estive na terra, eu vi que a terra é boa, que dá para a gente conquistar, dá para a gente avançar, confie. Vamos para frente, o Senhor é conosco. E eu li ontem com vocês um texto aqui, olha o versículo 9, acompanha comigo, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Você imagina eles levantarem e disseram assim: Deus é conosco, eu já posso sentir a presença do Senhor, não tenham medo, vamos para frente. Aí eu pergunto para você, resolveu? Sabe o que resolveu? Nada. Porque quando o inimigo toma conta da vida de uma pessoa, irmãos, para sair depois, não é fácil. Não é fácil. Eles estavam perto da terra prometida, mas a cabeça deles já estava onde? No Egito. Já estavam com saudades do Egito. Com saudades da miséria. Escuta o que eu vou te falar. Quando você vê o ser humano assim, querendo voltar a ter uma vida torta, já teve vida torta, quer voltar a ter uma vida torta novamente, pode ter certeza, o diabo já tomou conta e o ser humano se esquece da miséria que viveu. Isso é comum, o ser humano se esquece da miséria que viveu. É terrível o ser humano. O brasileiro parece que é um pouco pior. Mas o ser humano, de um modo geral, é terrível. Não pode ver um problema que se gruda a ele. E esse povo aqui estava do mesmo jeito. Já vivendo isso aqui, quer voltar a viver de novo. Quando Josué e Calebe se levantou e tentou animar o povo, veja só o que eles tentaram fazer com Josué e Calebe. Verso 10, diz assim, ó: apesar disso,
toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eles quiseram fazer o que aqui? Matar os mensageiros. Não bastava só querer voltar para o Egito. Não bastava só não aceitar a mensagem. Porque uma coisa é você não aceitar a mensagem. É uma coisa. A outra coisa é você querer matar quem está apresentando a mensagem. Eles não queriam nem a mensagem, nem a terra prometida, e também não queriam conviver com o mensageiro. Queriam matar os mensageiros. Agora entenda uma coisa, quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais perseguições os mensageiros terão que enfrentar. E se você estiver na contramão da multidão, amigo querido, fique em paz, porque você vai ser perseguido. Fique em paz, vai vir a perseguição. Se você não quiser ser perseguido, é simples. É só você falar a mesma linguagem da multidão. Ande junto com a multidão. Vá na direção da multidão. Sabe qual perseguição você vai sofrer? Nenhuma. Agora, se você decidir ir na contramão da multidão, no assim diz o Senhor, então espere perseguição. E às vezes até prisão. E pouco antes da volta de Jesus, alguns serão presos e alguns serão mortos em nome do Senhor Jesus. Eu até digo assim, irmãos, nós pastores, nós não terminaremos a obra. Sabe quem vai terminar a obra? Vocês. Sabe quem vai batizar? Vocês. As pessoas baterão à porta da casa de vocês, dizendo assim, um anjo apareceu na minha casa, eu me encontrei com Jesus, por favor me batize. Aonde estarão os pastores? Alguns presos, indo a tribunais, terendo que dizer a razão da fé deles. Aí você chega no tribunal e diz assim, eu confio no Senhor, porque o Senhor é meu Criador, o Senhor é Salvador, o Senhor é Redentor, eu confio que Jesus morreu na cruz do Calvário, eu confio que o sábado é o dia do Senhor. Quando você disser isso, você pode explicar por A mais B, eles vão pegá-lo e vão prendê-lo, e alguns vão ser mortos. Perseguição, sabe por quê? Simplesmente porque você decidiu ir na contramão do mundo. Quer enfrentar perseguição hoje? Vá na contramão da maioria lá na escola. Vá na contramão da maioria lá na faculdade. Vá na contramão da maioria que está andando pela rua. Você vai enfrentar perseguição. E eles aqui enfrentaram. Por quê? Porque eles foram na contramão daquela multidão. Só que aqui tem uma promessa. Lembra que eu disse ontem? Deus jamais entrega para você um desafio sem antes entregar uma promessa. Qual que é a promessa que nós temos aqui? A presença do Senhor. O próprio Deus deixou o trono e se colocou na frente deles. A glória do Senhor foi vista entre eles. Amém? Então é para ter medo, não? Que nada. Para que ter medo? Perseguição você já sabe que vai enfrentar. Qual é a certeza que você vai ter em meio à perseguição? A presença do Senhor. Quem tiver dúvida, leia em casa depois Daniel capítulo 12, verso 1. Quando a perseguição for tão cruel, um tempo de angústia tão cruel que nós passaremos pela terra, nesse tempo vai se levantar quem? Miguel. E quem é Miguel? Jesus. Jesus ele virá aqui nessa terra, pessoalmente, lutar por aqueles que são seus. Amém, irmãos? Eu me arrepio quando eu falo isso. Porque quando você for perseguido, você tem que continuar firme nas promessas do Senhor, sabendo que a glória do Senhor se manifestará na sua vida. Você não vai ficar sozinho. Amém? Deus então toma uma decisão. Versículo 12, acompanha comigo. Com pestilência o ferirei, disse o Senhor, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Decisão do Senhor. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a decisão do Senhor aqui. Hoje nós vivemos num período chamado de período do relativismo. Pegou um pouquinho da pós-modernidade. O que é o relativismo? Cada um tem a sua verdade. Não é assim que as pessoas falam? Essa é a minha verdade. Só que isso não é de Deus, isso aqui é do povo. Não tem esse negócio da minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. Não, tem a verdade é uma só. E a verdade está na palavra de Deus. Dentro desse período do relativismo aqui, as pessoas estão crendo, infelizmente, que o evangelho é o evangelho light.
mamão com açúcar. Desculpe eu ter que apertar todos nós aqui. O evangelho mamão com açúcar. Qual que é o evangelho mamão com açúcar? Eu tenho a minha verdade, eu faço o que eu quiser, decido o que eu quiser, vou para onde eu quiser e Deus aceita. E aí, para corroborar com isso, vem aquela ideia de que Deus é amor, Deus é perdão, Deus é inclusivo e tal, e Deus aceita tudo. Irmãos, isso não é verdade, isso nunca foi verdade. Isso não é evangelho. Isso é uma mentira do evangelho. Deus, Deus, ele não aceita tudo. Ele recebe todas as pessoas, todos. E ele trabalha para transformá-los. Só que Deus tem um caminho e ele apresenta esse caminho, as pessoas vão andar nesse caminho se elas quiserem. Ele não aceita tudo. Exemplo, quando Deus chamou Caim e Abel e fez com eles um pacto, Deus falou assim, olha, vocês vão apresentar um animal aqui na porta do Éden. Um sacrifício. E o sacrifício tem que ser um animal. Caim teve a brilhante ideia de apresentar ao Senhor o melhor da terra. E Abel obedeceu ao Senhor, matou um cordeiro e apresentou o cordeiro. Abel apresentou o cordeiro, Deus aceitou. Caim apresentou o melhor. Irmãos, nós não estamos falando do pior. Ele apresentou o melhor que ele podia. E entregou na presença de Deus. E Deus disse o quê? Não, eu não aceito. Porque Deus não aceita o nosso melhor. Deus aceita aquilo que ele pediu. Ou é o que ele pediu, ou ele não aceita. É simples assim. Se for o que ele pediu, ele aceita, ele aprova. Se não for o que ele pediu, ele rejeita. E primeiro ele rejeita o ofertante, depois ele rejeita a oferta. Primeiro ele aceita a pessoa, depois aceita a oferta. É assim com Deus. Então, nesse caso aqui, Deus ele tomou uma decisão. Ele disse assim, o povo se rebelou. O povo agora levantou o punho contra mim. O povo pecou. O povo não quer um Deus. O povo não quer um líder. Então, eu destruo todo mundo. E Moisés, de você, eu vou fazer uma grande nação. Aqui eu aprendi já para mim uma coisa simples na vida. Sabe o que é essa coisa simples? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Deus não precisa que eu seja o pastor do Tatuapé. Deus não precisa que eu seja o pastor da igreja adventista. Sabe por quê? Porque no meu lugar Deus pode levantar uma criança. Simples assim. Deus falou para o povo aqui, olha, eu não preciso de vocês. São vocês que precisam de mim. Vocês não estão entendendo isso aqui? Vocês estão achando que vocês são a última bolacha do pacote? Tem cristão hoje que vive assim, achando que é a última bolacha do pacote, que o universo tem que orbitar em torno dele. Não é assim que funciona. Deus ele pode levantar um líder de uma hora para outra, gente que nós jamais imaginamos que pudesse liderar o povo. Aí aqui entra uma coisa importante. Qual que é essa coisa importante? Quando Moisés ouviu isso, que Deus estava disposto a destruir todo aquele povo, e você tem que pensar, quantos eram essas pessoas? Quantas eram? Eles saíram do Egito, pelo menos só de homens acima de 20 anos, 600 mil casados. Então você pode imaginar, nós estamos falando aí pelo menos 1.200.000 pessoas. Cada um tinha uma esposa. Se tinham filhos, naquela época eles tinham uma penca, né? Então, vamos pensar que tinham 1 ou 2, né? Então você pode, mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Isso foi a quantidade de pessoas que saíram. Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu posso acabar com todos e de você fazer uma nação fiel. Só de você. Se Moisés fosse igual a gente, né? Ainda bem que não era, né? Se Moisés fosse igual a nós, o que Moisés faria? Nossa, se fosse um gênio assim meio pecador da vida, eu ia falar, Senhor, demorou. Acaba com esse povo todo aí. Esse povo só dá trabalho, vem reclamando desde lá. Não fala nada que presta, só reclama. E tem gente que é assim, viu? Não tem gente assim que é reclamona? Reclama. Ah, não sei agradecer, não sabe, mas sabe reclamar. Reclama. Assim era o povo, reclamava. Para com isso, meu irmão. Aí Moisés fez o quê? Moisés intercedeu. O texto vai do versículo 13 ao 19, você pode ler em casa, eu vou ler só o 19.
Eu estou no capítulo 14 de Números, verso 19. Moisés disse assim: perdoa, Senhor, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Perdoa, Senhor. Se você ler mais um pouco atrás, você vai ver que Moisés fala assim: Senhor, o Senhor, todas as nações já sabem o que o Senhor fez por esse povo. O mundo todo já ouviu o que o Senhor é capaz de fazer. Todo mundo já ouviu que o Senhor abriu o mar vermelho. Todo mundo já ouviu que o Senhor é fiel. Todo mundo já ouviu que o Senhor se manifestou numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo à noite. Todo mundo sabe disso. Senhor, perdoa o povo, Senhor. O povo não sabe de nada. Irmão querido, aqui tem uma lição para nós. Aprenda a ser um intercessor. Aprenda a ser um intercessor. Aprenda a ser um Moisés. A olhar para as pessoas com compaixão. Os piores pecadores, olhe para eles com compaixão e apresente a vida deles nas mãos do Senhor. E fala para o Senhor assim: Senhor, perdoa. Eu tenho feito isso com a minha família. E às vezes faço com vocês também. Tenho uma listinha de alguns irmãos. E eu apresento ao Senhor. Eu levanto cedo e falo: Senhor, perdoa minha esposa, Senhor, os pecados da minha esposa. Perdoa os pecados dos meus filhos. Perdoa os pecados da minha norinha, Senhor. Salva a minha família para o teu reino. Perdoa a minha igreja, Senhor. Hoje de manhã eu orei assim. E hoje eu fiz uma oração diferente. Eu orei andando. Eu orei andando. Orando por vocês. Falava: Senhor, faça a nossa igreja crescer. Dá-nos mais amor. Dá-nos mais paz. Senhor, coloca no nosso caminho as pessoas que precisam conhecer Jesus. Perdoa o nosso povo, Senhor. Oração intercessora. Deus atende? O que é que você acha? Sim ou não? Vamos ver? Olha o versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra. O que é que diz aí a tua Bíblia? Eu perdoarei. Já que você pediu, eu vou perdoar. Por causa de você, eu vou perdoar 2 milhões de pessoas. Você acha que se você orar, intercedendo por sua família, por tua causa, Deus não pode salvar a tua família? Por tua causa, Deus não pode salvar a nossa igreja? Por tua causa, Deus nos salva mais gente aqui no Tatuapé, no Anália Franco, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Por tua causa, Deus pode mover montanhas e salvar uma população gigante. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus é amor, mas Deus é justiça. E como eu estava dizendo para você, essa história de que Deus aceita tudo, não pune, não faz nada, isso não é verdade. E qual foi a decisão do Senhor? Eu vou ler aqui, verso 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Eu vou perdoar, eu perdoo, mas virão as consequências. E quais são as consequências? Nenhum desses homens que saíram do Egito, gente da tua geração, eles vão entrar na terra prometida, vão morrer no deserto e não vão entrar na terra prometida. Irmãos queridos, você pode imaginar pelo menos 600 homens, 600 mil homens, não entrarão. Eu perdoo, mas as consequências estão aí diante de vocês. Não entrarão. De 20 anos para cima, só a moçadinha. Os mais novos vão entrar, os mais velhos não entrarão. Amigo querido, com Deus a gente não pode brincar. Deus, Ele perdoa, Deus restaura, Deus faz novo tudo de novo, está tudo certo. Mas as consequências dos nossos atos, elas ficam. E às vezes ficam para sempre. Você entende? Às vezes ficam para sempre. Verso 32. Porém, quanto a vós outros,
o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto. 40 dias? 40 o quê? 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu agrado. Quanto tempo eles deveriam ficar naquele deserto dando voltinha agora? Quanto tempo? Mas eles estavam perto da terra prometida, não estavam? Eles podiam entrar em poucos dias. Deus perdoou, mas as consequências vieram e foram duras para o povo. Se você ler depois, você vai perceber que daqueles 10, aqueles 10 já morreram antes. Tiveram pragas e morreram antes. Não se salvaram. Amigo querido, eu começo a semana com você dizendo o seguinte: olha, Deus perdoa, sim ou não? Deus perdoa. Mas precisa ser assim? Não. Então aprenda a confiar nas promessas do Senhor. Quando o Senhor disser não, não é não. Quando o Senhor colocar um limite para a gente, é porque Ele entende que dali para frente vai ser pior para nós. Se Deus abrir o caminho, então vai. Mas se Deus fechar, para. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a avançar pela fé. Aprenda a confiar nas promessas do Senhor. Aprenda a confiar naquilo que o Senhor diz sim e naquilo que o Senhor diz não. Uma das bússolas que nós temos na palavra de Deus são os 10 mandamentos. Olha para os 10 mandamentos. É uma proteção, é uma cerca, olha para aquilo. Viva os princípios da tua vida, coloque a lei de Deus, como o salmista diz, eu coloquei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coloque a palavra de Deus no teu coração. Viva a cada dia com base na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza, você vai ser mais feliz. Eu não sei se vocês já se recordam, eu me recordo de vezes que eu tinha certeza que não tinha que tomar uma decisão. Tinha certeza que estava errado. Tinha certeza que não era o caminho. E tomei. E dá certo? Não, não dá certo. Deus olha para a gente com compaixão, restaura a nossa vida, muda o nosso coração. Deus é misericordioso, né? Ele faz tudo isso. Mas às vezes não ficam sequelas? Ficam ou não ficam? Não ficam consequências? Ficam. É tudo isso que Deus não quer que aconteça conosco. Deus não quer que você viva com sequelas de uma decisão que você tomou erroneamente e que não deveria ter tomado. É simples assim. Deus não quer que a gente fique mais aqui nessa terra por mais 1000 anos. Por mais 100 anos. Não dá, irmãos, para ficar mais aqui. Deus não quer que a gente fique dando voltinha aqui nesse mundo. Chega de dar voltinha nesse mundo, irmãos. Chega de vir à igreja só para ser mais um não. Vamos fazer de 2023 o ano mais importante da nossa vida. Confiando nas promessas do Senhor e ajudando outros a confiarem também. Tendo certeza de que o Senhor está conosco sem desanimar. E pode ser que a gente veja Cristo voltando em nossa geração. Amém? Tem alguém que quer fazer desse ano aqui o ano mais importante espiritualmente da sua vida? Diz assim: Senhor, eu quero que esse ano seja o ano mais importante da minha vida, da minha trajetória. Levante a mão. Diga assim: eu pelos olhos da fé, quero que 2023, com a presença do Senhor, seja o ano mais importante da minha vida. Amém. Fique em pé. Fique em pé. Eu vou pedir para você fazer uma oração muito simples. Qual é a oração? Simples assim: Senhor, eu não quero mais ficar dando voltinha nesse mundo, não. Não quero. Eu não quero ficar aqui mais 40, mais 50, mais 100, mais 200. Não quero mais, Senhor. Eu quero ir para o céu. Peça perdão por você e seja um intercessor. Interceda pela igreja, interceda pelo bairro, interceda pela família, interceda pela nação. Posso contar contigo? Então ora agora. Faça essa oração ao Senhor.
Ó Deus querido, Deus que não mente, Deus que é correto, sincero e leal. Apressa o dia da volta de Jesus, Senhor. Está cada dia mais difícil viver nesse mundo. É um mundo cheio de pecado, cheio de miséria. Tem gente desanimando, Senhor. Tem gente perdendo a esperança. Tem gente perdendo a fé. Nós aqui fazemos como Moisés agora. Nós intercedemos por nossa família. Salva a nossa casa, Senhor. Salva as pessoas que amamos. Converta o coração dos pais, dos filhos. Cura as feridas da nossa casa, Senhor. Salva a tua igreja, Senhor. Perdoa a tua igreja. Perdoa aqueles que estão levantando a mão contra o Senhor. Perdoa aqueles que estão pecando abertamente. Perdoa, restaura, purifica. Senhor, salva os bairros aqui representados. Salva, Senhor, a cidade de São Paulo, o Brasil. Salva as pessoas que precisam do Senhor. Nós intercedemos por elas. E tendo a certeza que da mesma forma como o Senhor usou de misericórdia com aquela multidão de pessoas por causa da oração de Moisés, o Senhor também vai usar de misericórdia para com a nossa igreja por causa da nossa oração agora. Senhor, que esse ano 2023 seja o nosso último ano e nesse ano a gente veja Jesus voltar. Que essa terra seja resplandecida com a presença do Senhor. Para que nesse dia a gente tenha o reencontro de pessoas que já morreram e que descansam no Senhor. Apressa o dia da volta de Jesus, dá-nos esperança na terra prometida e nos ensines e nos ajudes a avançarmos pela fé. Dá-nos uma semana feliz, Senhor, na tua companhia, que em meio às lutas sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Nós te oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém.